vamos ver o canal Léo e Fabi, e eles vão turistar em São Paulo. Como que é turistar em São Paulo, a maior metrópole da América Latina? E vamos lá, Léo e Fabi, como é turistar em São Paulo? Essa é a realidade de turistar em São Paulo, entendeu? Tem 4 viaturas paradas lá do outro lado da rua. O movimento é muito insano e a gente vai descobrir como é ser turista em São Paulo. Legal. Começando mais um vídeo diretamente do coração de uma das maiores cidades do mundo. A gente está aqui na Avenida Paulista, cumprindo o nosso propósito de fazer mais vídeos sobre o Brasil, conhecer as capitais do Brasil, explorar lugares. E hoje a gente vai descobrir como é ser turista em São Paulo. Como vocês podem perceber, assim, o movimento e o barulho nessa rua em particular, na verdade é uma cidade inteira, né? Mas aqui de uma forma especial é insano. A maioria das pessoas acaba gravando na Paulista quando vai mostrar nos vídeos no domingo, porque no domingo a Paulista fecha, aí tem várias coisas, atividades culturais acontecendo, né, as pessoas... Inclusive, se você é de São Paulo e nunca foi na Paulista fechada, vá. Acho que é uma experiência bem bacana. Proteja seu celular, como em qualquer canto dessa cidade, mas vá. Acho que vale a passeando e tal. Mas a verdadeira Paulista a gente vê no dia a dia, no dia de semana, quando tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas estão indo e vindo do trabalho, e é isso que a gente quer ver. E apesar... Como desempregado, eu já fiz bastante isso também. de ser uma avenida com 3 pistas para ir num sentido, 3 pistas no outro, o movimento é sempre esse, ó. Em horários de pico, na verdade, fica até pior. E o que a gente mais vê aqui são prédios. A gente tá ficando no hotel, fica naquele prédio ali, ó. Mas a maioria dos prédios aqui são prédios comerciais, e aí a gente acaba vendo alguns hotéis, alguns prédios residenciais, mas são poucos. Aquele ali, por exemplo, ó, é residencial. E daqui a gente tem acesso a várias ruas famosas de São Paulo. Então, essa rua que a gente tá agora aqui é Augusta. A seguinte, lá perto do hotel, é a Haddock Lobo, que aí já começa a ir no sentido dos jardins. Aí a gente muda um pouco a região, muda a cara da região também. Mas a gente tá indo no sentido central de São Paulo para explorar realmente o que tem aqui pela Avenida Paulista. Até Sentido central não, né? Sentido vergueiro. Sentido central, você desce Augusta em direção a Roosevelt. porque o final da Paulista tá logo ali, ó. Inclusive tem um palco que fica bem na frente do hotel onde a gente tá, que é onde acontece a virada do ano. Então se você for passar a virada do ano aqui em São Paulo, na Paulista, o palco fica logo atrás da gente. Muito diferente do que se vê hoje, a Paulista nasceu em 1891 como um boulevard muito luxuoso. Ele era o reduto da elite cafeeira de São Paulo e aqui tinham diversos casarões antigos. Já nos anos 50, inclusive, tinha até alguns, até pouco tempo atrás ali. Não lembro se o último casarão que tinha... É que tem alguns casarõezinhos ainda, né? Acho que o Museu da Casa da Rosa é um. E tem um perto da praça também. Mas acho que tinha o shopping Pátio Paulista. Foi construído num lugar de um bem grande que, tipo, tava até pouco tempo lá, né? Relativamente. Começou a acontecer uma grande transformação por aqui e a verticalização da cidade. Com isso, os casarões foram dando espaço a prédios, na sua grande maioria comerciais, e acabou se tornando o centro financeiro da cidade. Hoje, quando a gente pensa em centro financeiro de São Paulo, muito se associa com a Faria Lima. Mas a verdade é que muitas das grandes empresas, muitas coisas acontecem ainda aqui na Paulista. Muitos bancos têm seus escritórios aqui também e se dividem, alguns, né, entre a Faria Lima e a Paulista. Mas aqui continua sendo o... Eu diria mais, tá? Se dividem, acho que tem ampliado bastante. Sei lá, pega umas regiões de Pinheiros, Rebouças, Faria Lima, Paulista. Diria que estão um pouco mais por ali. Coração financeiro, e não só financeiro, mas cultural e histórico da cidade. Tem inclusive vários consulados aqui, ó, e aqui fica o consulado da Itália. E falando em casarões, que a Fábio comentou antes, né, da época dos barões do café. Era essa que eu tava tentando me lembrar, que é meio abandonadinha, né? Essa aqui é uma das últimas mansões aqui da avenida. E olha só que impressionante. Assim, ó, a gente não tem muita noção olhando de frente, porque ela parece até relativamente pequena, né? Só que ela se estende bastante pro lado de trás. Não, e o muro pra cá, ó, continua. Sim. Então tem toda uma área verde. Então imagina, essa avenida aqui forrada de casarões e mansões desse tamanho aí, todas de pessoas que viviam basicamente da produção de café. Não só isso, porque a elite cafeeira dominava todos os mercados, né? Quem tem o dinheiro
dinheiro tem o poder. Então, se você tem muito dinheiro, mesmo que a origem seja o café, eles dominavam Vários tudo, né? setores, né? E aí essas pessoas estavam normalmente nesse eixo aqui, né? Algumas regiões. Tava, inclusive, lendo um livro que falava que... Acho que parte dessa verticalização veio também muito com a mudança da elite, né? Que passou de ser do pessoal do café e passou a ser muito das indústrias de famílias imigrantes e tal, Matarazos e afins. Daí eles começaram a fazer, acho que o Conjunto Nacional, inclusive, é de uma dessas famílias. E tantos outros prédios, né? Daqui, não só na Paulista, mas Edifício Itália, afins, outro polo, essa outra elite que surgiu ao longo da história de São Paulo. Bem bacana. E o livro não tem nada a ver sobre arquitetura, é sobre moda no século XIX, 1920, por aí. Do interior aqui de São Paulo, mas no eixo São Paulo-Santos. E aí eles escoavam de navio a produção para outras regiões. Olha só, atividades de Natal no Quintal Cultural. Oficina de fantoche, de guirlanda, de pintura. Que legal. Isso é uma coisa que a gente acaba sentindo falta, porque em outras regiões do país, às vezes não tem acesso tão fácil à cultura. Teatro, produções culturais e tal. E aqui em São Paulo isso é muito mais comum. E olha só, tá nevando na Paulista. Aqui fica... Isso é uma das coisas bacanas de São Paulo, inclusive. Tem muita coisa cultural, muita exposição, muito museu, e todos eles vão ter uma programação popular em algum momento. O que prejudica em São Paulo é transporte, e as pessoas estão na periferia, não no centro, e normalmente esses museus estão na área central, estão nas áreas centrais. O Mac Mill, e ele fica em um dos antigos casarões aqui da Paulista. Já foi banco, já foi várias coisas aqui. Hoje é um... Nossa, eu acho tão triste ser o Mac Mill. As pessoas vão lá, é bacana e tal, mas, nossa, eu acho... Tudo fica tão brega. Eu queria ver, sei lá... É chato falar que tudo você quer ver um museu, mas... Às vezes é legal ter umas coisas preservadas, sabe? Pra você... Tem a Casa da Rosa e tal, mas... Pô... Eu gosto desse negócio de arquitetura, urbanismo e tal, então... Ver coisas do passado, algumas coisas do passado preservadas, como... fontes históricas é bem bacana também. É ruim quando você só tem fotos, imagens para poder testemunhar algumas coisas. McDonald's. Ele gera muita polêmica porque ele foi escolhido como um lugar especial por ser o 10º restaurante do McDonald's no Brasil, mas ele gera polêmica porque trouxe uma descaracterização para um casarão antigo. E isso é uma questão que até hoje ainda gera muito debate aqui. A substituição dos casarões Eu aí, ó. por prédios, os casarões que estão sendo descuidados e destruídos para dar lugar para outras coisas, e os casarões que ainda se mantêm acabam sendo transformados em coisas que são completamente diferentes. É o caso aqui do Mac Mill. E tá Mas nevando, eu acho olha legal. só. Não. Então, Muita neve agora. eu acho legal que pelo menos existe a restauração, o cuidado e a valorização do imóvel no sentido de manter ele em pé. Porque se for olhar o outro que a gente viu, tá completamente destruído, completamente descuidado, abandonado. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito disso. A gente sabe que é uma coisa que acaba gerando controvérsia, uma polêmica, mas tem esses dois lados, né? Muitas vezes se perde o patrimônio e assim pelo menos acaba se mantendo de alguma forma. E que é um prédio bonito, né? É óbvio, esse negócio vermelho aí não... Se tiver interesse, não precisa se perder o patrimônio, inclusive, tá? Mas temos uma prefeitura omissa que tá cagando pra qualquer tombamento que tenha nessa. Fica bonito, né? Mas o prédio em si é muito bonito. Ele são uns pedaços de vermelho, né? Então se ele fosse todo vermelho ou, tipo... Acho que se fosse todo branco, sabe? Todo branco ia ser só uns detalhezinhos, assim, né? E ó, se você tem curiosidade de saber como é que é o 10º McDonald's do Brasil por dentro, aí está. Tem um hambúrguer aberto aqui, ó. Não, dizem que tem coisas diferentes aqui, eu quero saber se é verdade. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem gente que já sabe as manhas, já tem as manhas, entendeu? Tem um menu exclusivo aqui, ó. McFloat é uma vaca preta, olha só. Aí tem um sundaes com a tortinha, né? E um Super Mac. O que é isso? Vamos ver o que tem nele. Pão, maionese, tomate, carne, picles, cebola. Acho que eu nunca fui lá comer, mas nunca comi esses especiais. Alface, ketchup, queijo molho especial, cebola pix e um pão de gergelim. Taste. Mas assim, não tem muita coisa diferente, né? Diferente, né? Tem o menu do Stranger Things. Esse menu a gente tem que experimentar. E até digam aí se vocês gostariam que a gente provasse, por exemplo, um menu desse, assim, todos os produtos do Stranger Things, do McDonald's, e compartilhasse aqui no canal. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Curiosidade aqui, a gente tenta ir no McDonald's em todos os países por onde a gente passa. Então nós fomos em todos os países que tinham McDonald's nas Américas, a gente foi, e nos países da... Nossa, eu tava levando um susto aqui, que eu não sei se vocês estão vendo ali dentro.
Eu achei que era um banheiro. Eu tava ficando muito preocupado. Mas é uma pessoa comendo. Nossa, que olhar o dela, né? Também, na Europa também, o único lugar que a gente não foi na Itália. Eu queria comida tão boa que, tipo, e a gente Não ficou pouco tempo. não deu vontade, entendeu? Assim, eu sei que tem um foco em fazer vídeo, essas coisas, mas eu acho. Nunca viajei pra fora? Nunca viajei pra fora. Mas eu acho um negócio tão sem graça. Você vai pra outro país e a primeira coisa que você pensa em fazer é comer no McDonald's, gente. Geralmente, onde tem McDonald's, a gente vai pra experimentar os lanches locais. A gente acaba não compartilhando muito. Mas se você quer ver isso no canal também, deixa aqui nos comentários. E aí por dentro o casarão realmente é muito bonito, ó. E aí a gente ainda consegue ver vários detalhes da parte de gesso lá em cima e tal. Mas óbvio, né? Nas partes onde o pessoal acaba botando as mesas, fica com essa cara mais moderna, mas se manteve várias partes, ó. Imagina entrar na casa assim, ter uma escada dessa, coisa de filme, né? De novela, sabe? Aham, da casa do riquinho. É, tipo, onde o drama acontece, sabe? Ou alguém rola da escada. E assim, não tem, como a Fábio falou ali, mostrou, não tem muitas opções diferentes. Eu acho que a gente até viu lanches bem mais com cara de coisa local, assim, sabe? Em outros países. Na Argentina, por exemplo, em Mendoza, tinha um menu, quando a gente foi, de motorhome ainda, que servia inclusive com vinho. Acho que falta melhorar um pouquinho, assim, o menu. Eles tinham um motorhome. Não pra ser coisas algo mais características, e né? mais brasileiro, talvez. O que seria o menu ideal do McDonald's brasileiro? Um Mac coxinha. Mac coxinha. Mas se eu não me engano, nesse Mac tinha um de pão de queijo, não tinha? Ou eu tô ficando maluco? Tinha, não tinha? Um de pão de queijo mesmo? Um lanche de pão de queijo? Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Aqui, ó. Pão de queijo burger, frequentemente associado ao Mac1000, da unidade... É um lanche exclusivo que usa pão de queijo no lugar de pão de hambúrguer tradicional. Aparentemente tinha lá, e era R$25,90. Tem um vídeo aqui, mas eu não vou acessar o vídeo, né? Vamos voltar pro nosso reacto. Tem uns prédios bem diferentões aqui. Olha esse prédio, cor de terracota, assim, um laranja. Ele começa mais largo um pouquinho e vai afinando. A maioria deles é bem retão, assim, sem muita coisa, mas tem alguns bem diferentes. Era o do Unibank, alguma coisa assim, não era? Não lembro. Agora é um cartório, né? E a gente percebe aqui também muito policiamento. Tem muitas viaturas nessa região central, muitos policiais andando aqui no meio do público. O que é bom, traz assim uma sensação de segurança, mas se tem tantos policiais assim, é porque é necessário. Houve uma melhora, era um dos piores lugares, assim, pra caminhar e tal. Só que houve uma melhora exatamente por essa presença mais incisiva da polícia aqui. Aqui continua sendo um lugar onde acontece muito furto, então a gente tem que cuidar muito com isso. Só que esse ano, eu vejo todo mundo andando e eu acho que tá aberto, e daí... Esse ano teve uma diminuição na quantidade de furtos. Que a Paulista tem muito farol, gente. Você tem que ficar atento a hora que parou de passar um carro. Passou um ônibus ali que vai tampar um pouquinho, já passa. Ah, mas ali... E roubos aqui exatamente pela quantidade de policiais. O que acontece, pelo que a gente percebeu conversando com as pessoas e pesquisando e tal, é que aqui diminuiu um pouco e alguns bairros em volta acabaram tendo uma piora na quantidade de roubos e furtos. É o caso, por exemplo, de Pinheiros, Jardins, são bairros pertinho aqui e que estão com sérios problemas em relação a isso. Eu fico assim... E existem, supostamente, teorias falando que isso tem a ver com especulação imobiliária. Que justamente onde esses assaltos começaram a acontecer, colocando aqui o caso de Pinheiros, são lugares que têm se comprado muitos imóveis para construir prédios. Ouvi falar, supostamente, que isso não é por acaso. E vendo as prefeituras que a gente tem, os políticos que a gente tem, acreditar em conspiração tem sido cada vez mais fácil. Porque esses caras são complicados. Assim, ó. Não vou. Porque tá todo mundo... Só pra alinhar um pouco, ó. Essa era a música que devia estar tocando enquanto eu tava falando, ó. indo e todo
quando faz assim, sabe? Tipo, dá um passinho e volta. E aí vocês podem se perguntar também, né? Assim, vocês estão falando de segurança e tal, Cadê estão São filmando com o Paulista? celular aí na mão, dando sopa. Mas não, a gente não tá filmando com o celular, tá filmando com a Osmo. Tá com ela presa no pulso por uma corda, então acaba sendo um pouco mais seguro. Não resolve completamente o Não garante problema. nada. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, mas assim, faz parte do nosso trabalho, a gente tá filmando, mostrando pra vocês a região, a gente precisa filmar, mas eu não recomendaria, caso você não tenha necessidade de ficar fazendo isso. É dar sorte ao azar. Mas olha só, a quantidade de policiais, cara. Tem 4 viaturas paradas lá do outro lado da rua. Tem uma e, sei lá, manifestação. uns 15 policiais. Tem uma manifestação com Não, eu achei engraçado que essa cena parece mais que os policiais estão todos ali parados para defender um prédio, né? Quase uma semiótica aqui, a quantidade de viaturas em um prédio com tapume. Essa imagem, para mim, simboliza muito o que São Paulo se tornou hoje em dia. Isso não é legal. Mas tem uma semiótica aqui. Tem uma semiótica aqui. ali na frente da Justiça Federal. Aqui é um lugar onde acontece muito, principalmente aos domingos. Esse último domingo, por exemplo, a Paulista não foi fechada e teve uma manifestação bem grande aqui. Meio que é um lugar onde concentra isso, sabe? Todas as causas, de todos os motivos, as manifestações vêm pra cá. A gente chegou agora aqui no vão livre do... Mano, acho muito engraçado aqui. Eles tentando gravar... Ah, não. Tentando gravar. A gente chegou agora aqui no vão livre do MASP e é um dos lugares que acaba sendo o palco das principais manifestações, ponto de encontro quando as coisas acontecem aqui na Paulista. E a gente vai pegar a fila pra entrar no museu. Hoje é terça-feira, quando a gente tá gravando esse vídeo. Hoje a entrada no museu é gratuita. Aí temos fila. E que bom, né? Que bom ter tanta gente procurando visitar o museu, aproveitando o dia livre, né? Do lado de cá tem um... E o MASP é um museu grande, viu? Grande. Um dia você não faz tudo. E agora tem o... Eu ia falar que agora tem o vão do MASP, mas tem o anexo do MASP, que é o prédio que fica do lado. Tem ainda mais exposições para ver. Acho que de terça ou de quarta, ou de segunda. Tem um dia que é de graça. Recomendo, vale a pena. E o Baianeira, que tem o café lá dentro, gostoso. Caro, mas gostoso. Recomendo, vão. Tá. Palco, tem várias coisas de Natal acontecendo por aqui. Às terças o ingresso é gratuito e nas sextas-feiras também a partir das 18. Só que mesmo sendo gratuito, você precisa entrar online e fazer a compra. A bilheteria aqui também funciona, mas você pode comprar online super fácil, super rápido, no site do museu mesmo. E aí você faz a compra do ingresso para terça-feira e ele fica ali zerado, você não precisa pagar nada, né? É gratuito. E aí ali tem os horários que são disponíveis. A gente comprou chegando aqui, então a gente comprou pro primeiro horário que tinha disponível e aí é só esperar a nossa janela de horário e acessar o museu. E aí nessa parte do vão aqui sempre tem também umas instalações de arte, e aí tem, se fossem essas gangorras aqui, que a galera vai pra tirar foto e aí conforme vai se acumulando o pessoal de um lado ou do outro, ela começa realmente a fazer o movimento de uma gangorra. Qual o sentido disso? Não sei exatamente, mas é uma instalação de arte. E pra quem viu o filme O Brutalista, essa construção aqui do MASP lembra muito, assim, essas coisas monolíticas, né? Essas estruturas bem quadradas e tal. Eu acho que o brutalismo se liga bastante com parte do modernismo brasileiro. Você vê coisas que o Niemeyer fez também tem essa característica mais... não monolítica, né? Mas de material cru, de exposição do concreto. Lembram bastante as coisas do filme. A gente acabou de entrar aqui no MASP e eu me considero, pode ser um pouco arrogante, mas eu me considero uma espécie de artista. Vamos julgar juntos. Eu sou músico, eu sempre me Inclusive, eu vi aquela exposição que ele chamou. Expressei, assim, artisticamente dessa forma. A gente cria o conteúdo, eu acho que é uma forma de arte também. A edição, essas coisas assim, fotografia e tal. Eu gosto de trabalhar com as mãos. Afinal, arte manuais. Afinal, construir uma casa sozinho, eu e a Fábio. Mas aí quando eu olho coisas assim, ó, eu tenho um pouco de dificuldade em enxergar. E tem coisa nessa exposição que não dá pra mostrar na câmera não, viu? Mas é bem bacana, achei bem bacana. Arte, entende? De compreender o objetivo. E eu não tô falando querendo arte não precisa ter objetivo também, né? Às vezes... ou, sabe, assim, desmerecendo o trabalho do artista. É só porque eu realmente acho que são coisas muito abstratas e talvez por isso que eu tenho dificuldade de enxergar, sabe? Precisa fazer a leitura do papelzinho ali.
E mais uma vez, eu não tô julgando e falando que é ruim o trabalho, entende? É só porque eu tenho muita dificuldade de enxergar, às vezes, coisas assim como arte, sabe? Tem como vai ter gente que vai dizer que as coisas que vocês expõem são arte. Exatamente. Isso é que eu falo, entende? Eu tenho dificuldade de enxergar isso como arte. Eu entendo que é uma crítica, provavelmente, ao consumismo, poluição. É que instalações costumam ser polêmicas, né? Quando são coisas assim, essas montagens e tal, se chama instalação. Realmente, assim, são coisas um pouco mais complexas de interpretação. Isso aqui você sabe o que é. Isso é saco de entrega? Patchwork. É patchwork, é verdade. Só que é saco de entrega, né? Tipo, é patchwork com saco de encomenda, assim. Mas é patchwork. Esse eu conheço, tô familiarizado. Todos os envelopes da Amazon. Mas o assunto em si é extremamente relevante e importante. A gente precisa estar sempre pensando em consumo consciente. E é bacana, tem uma dessas até que a moça fez como se fosse um mapa de navegações, assim, com papel da Amazon. Então, tem uma sutileza da crítica aí, né? Não, às vezes a compreensão é só você parar, entender, ver o contexto do artista também, ou interpretar. Quando você lê, né, e leitura também é arte, né? Escrita é arte. Quando você imagina aquela história a partir do seu ponto de vista, aquilo é uma interpretação da arte, que outras pessoas vão ter completamente diferentes, mesmo a leitura sendo extremamente descritiva. Então, acho que a arte é um pouco disso, sabe? É aquilo que você vê e aquilo que você sente a partir daquilo que você vê. Dentro da sua interpretação, das suas limitações ou não. E às vezes, às vezes o legal é também a pessoa que não vê nada naquilo. Fala coisas. E é por isso que a gente fala de insider, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de consciência de consumo em peças muito duráveis. Por esse gancho pra publicidade ninguém esperava. Mas especialmente agora nessa época de Natal, que a gente pensa em comprar presente pra todo mundo, a gente quer agradar e a gente quer uma coisa que a pessoa realmente use muito e por muito tempo e que não vire um descarte daqui a alguns meses. Então é claro que insider é o presente ideal pra você agradar. Aliás, já E se você for fazer uma viagem como a gente tá fazendo agora? porque ele fica Não parece? itinerante e a gente vai mais rodar pra cima, depois tem Gente, Insider, comprem deles. O cupom deles estava ali no vídeo. Vocês podem dar uma olhada lá depois, tá? andares pra baixo ainda. A gente começa no 0, mas tem 2 andares pra cima e 2 pra baixo. E aqui já é a saída do museu, olha só. E é interessante que, tipo, a única entrada e saída que tem, ou é essa aqui, ou pelos elevadores. Então, quando a gente olha lá de baixo, parece um alçapão, assim, aberto, sabe? É muito interessante de ver. O prédio do MASP em si também é um prédio polêmico, porque ele tem características brutalistas. E aí foi meio chocante, assim, sabe? Era muito diferente do que tinha por aqui. E aí, quem era mais conservador não gostou muito. Eu, particularmente, acho sensacional esse tipo de arquitetura, mas realmente divide opiniões. É muito Eu gosto bastante também. Eu, por mim, teria uma casa tipo aquela casa do JK. Tem uma outra que o Niemeyer fez também. Eu acho lindo, mas eu gosto da mistura do concreto com a madeira. E ver os dois dividindo o ambiente. E pensar também nas frestas, na entrada do... Tem coisas do modernismo e do brutalismo também que eles pensam também nessa integração com o meio ambiente. E, cara, para você ver, né, essas obras arquitetônicas, o quanto elas são importantes para a cidade mesmo, né? Não são esses prédios iguais aos outros que fazem diferença quando a gente olha a silhueta da cidade, quando a gente olha os cartões postais. São essas vanguardas, essas coisas diferentes, esses prédios que não pensam só no conceito comercial deles ou para agradar a maioria das pessoas, eles pensam no espaço em torno. Porque você viu o início de quando eles estavam falando do MASP, eles não falaram, sei lá, só da fachada, ou de como o MASP é. Eles falavam do espaço que tem no vão do MASP e que as pessoas usam ali. Tem uma ativação cultural, mas também tem o Mirante para 9 de julho. Não lembro qual a avenida que passa ali. Mas tem o Mirante também, sabe? E as pessoas vão lá, as pessoas sentam lá, as pessoas vivem a cidade lá. Isso é bem bacana. Quando você pensa em arquitetura, em urbanismo, isso é algo que faz total diferença para a sociedade. Como aquele prédio, diferente ou não, se integra
com o resto, o entorno, as pessoas, os outros prédios, as construções, as ruas que estão ali também. Como esse prédio faz a cidade continuar viva ou se tornar mais viva a partir disso. E acho que o MASP é um prédio que isso foi pensado e foi feito, sabe? Ele é o entorno dele também. Interessante a forma como as obras são expostas aqui. Geralmente nos museus você vê as paredes, né, com as pinturas, com as obras. E aqui eles criaram uma estrutura com blocos de concreto e vidro e as obras dentro. E aí atrás delas tem um papelzinho dizendo, né, explicando o conceito da obra, falando sobre a vida do artista e tal. Então é diferente. É mais orgânico, parece, né? Isso, e aproxima mais. Fica menos imponente, mas aproxima mais. E a gente consegue andar entre as obras, né? Tipo, aqui tem um espaço, ó, a gente consegue ir caminhando meio que entre as obras, então realmente fica muito mais orgânico. E aí pra cá tem um grupo de quadros de Monet, mas é o Edouard Monet, e pra cá tem um grupo de quadros de Cézanne. Então tem várias obras clássicas que a gente aprende na escola, inclusive. Pra cá tem Van Gogh, tem Claude Monet. O mais famoso dos Monets. O mais famoso dos Monets. Eu sempre acho, eu acho que todos os vídeos de museu, que a gente passa em museu, eu falo isso. Eu acho incrível a gente poder ver de perto, ver ao vivo, coisas que a gente aprendeu na escola. E isso se aplica pra tudo. Quando a gente entra nos museus e vê as obras de arte, traz mais ainda impacto, porque são coisas que pra mim pareciam mais impalpáveis, sabe? Continuam sendo impalpáveis, a gente não pode encostar, você pode ver, mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Porque é diferente de um monumento ou de alguma coisa da natureza, né? Que você até consegue imaginar ou consegue pensar que um dia você pode chegar perto. Agora, as obras de arte eu acho um pouco mais, assim, impactantes, sabe? Se você tiver a oportunidade de vir, principalmente quem tem adolescente, criança em idade escolar, que tá aprendendo sobre Van Gogh, Monet, Portinari, Picasso, você pode trazer criança ou adolescente para ver tudo isso de perto e conhecer um pouco mais sobre a arte. Isso eu acho muito interessante, principalmente pensando que nós estamos aqui sem pagar nada, né? O ingresso normal. Isso é bacana. Incentivem suas crianças a viver arte, a experimentar arte. Porque isso é o tipo de coisa que faz muito bem, não só na vida da criança, mas tipo, ela tendo esse convívio, tendo esse contato quando criança, sendo adulta, ela vai ter muito mais facilidade de voltar e visitar de novo. Isso é importante. Quando eu tava falando da interpretação das coisas, cara, isso também faz bem pro senso crítico e tantas outras qualidades que a gente tem a partir desses contatos culturais, dessas expressões culturais e afins. É bem bacana. Por favor, façam esse esforço. Vale a pena, vale a pena. Se não for só pensando nas suas crianças, pense na sociedade. Faz sentido, vale a pena. Custa R$70 a inteira pro MASP, mas tem um dia inteiro e mais um outro horário na sexta-feira, que daí você pode vir sem pagar ingresso. E aí aqui no final a gente tem uma gravura da Lina Bobardi, que foi a arquiteta, que desenhou o MASP. E aí aqui tem um retrato, ó, de antigamente. Dá pra ver os ônibus e tal, provavelmente década de 70. Foi pedido que ele... Não é um retrato, né? É uma pintura. Ou será que eu fiquei tão... É porque retrato parece que é foto, né? Pintasse uma tela que retratasse a cidade a partir do alto do edifício do Banespa. E ao longo dos anos ele fez várias pinturas do MASP, essa daqui sendo uma delas. E é de que ano? 1971. Cara, outra coisa que me pega, voltar ali na gravura... Ai, cara, como a vida era mais colorida antigamente, né? Como... Sei lá, São Paulo podia ser muito mais viva se a lógica de ter carro não fosse tão mercadológica. Porque as pessoas compram um carro já pensando em vender, já pensando no valor que ele vai perder, piriri poró. Por isso que hoje em dia carro é principalmente preto, branco e cinza, né? Preto, branco e prata. É uma pena. Essa lógica totalmente financeira que a gente levou à vida... faz muitas coisas virarem sem graças, a gente perdeu o direito à moradia, como a gente viu no outro vídeo e afins. Isso é bem triste. Eu fico bem triste. Mas é bom ver como as coisas eram antigamente. Quem sabe nós não conseguimos trazer de volta algumas coisas. Acho bacana, acho bacana. Dá pra ver os... Que retratasse a cidade. Chegou no zero? Eu não filmei, eu devia ter filmado, mas tá caindo tinha mundo bastante gente dentro do elevador. Mas aqui embaixo tem... Ali, ó, vocês viram ali atrás? É o Baianeira lá.
Bom esse café, viu? Bom. Sério? Eu não filmei, eu devia ter filmado, mas tá. Tem também um café. É um bom lugar pra comprar souvenirs de São Paulo, porque eu já vi coisas interessantes. Só que tem O ímãs. Léo já foi olhar os ímãs. Eu quero ímãs. Mas olha que legal. Que massa. Aqui, ó, tá Bacana. escrito MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. O nome do museu é MASP, mas leva também o nome de Assis Chateaubriand, que foi a pessoa que fundou o museu. E a ideia dele era realmente trazer um espaço de arte. E Assis Chateaubriand foi, salvo engano, um gigante da comunicação brasileira, né? Não sei se foi ele quem trouxe a TV pro Brasil, ou a TV a Uma cores, época alguma em coisa que assim. arte não era uma coisa tão difundida assim. Olha, Que massa. miniaturas bem acessíveis. R$ 2.055 um mini sofá. E eu não posso nem sentar. É pra Barbie? E pra você que gosta muito do cheiro das melissas, você pode comprar, ó. Quem foi adolescente na minha época, Mas dá pra comprar um negócio pra prender tem promoção. nenhum assim. Seria legal por aqui. Já que está chovendo, se tornando uma desde o início, foi uma Pra solução para um asterístico, né? É. Esse vão aqui do MASP, que acabou se tornando, precisamos esperar. Fala que o tempo Uma curiosidade, sabia que esse vão aqui do MASP, que acabou se tornando uma das coisas mais icônicas dele, que é muito característico, né? Ele não foi uma ideia pensada desde o início, foi uma solução para uma obrigação legal. O prédio que ele não podia cobrir a visão do Trianon, que é esse parque que tem aqui do outro lado da rua. É um parque não verde, sabia bem no disso. centro da cidade de São Paulo. E aí, Exato, legalmente, bacana. não podia ser coberto à vista. Ou seja, tinha que achar uma solução. E aí, a arquiteta, como solução, trouxe a ideia de levantar os pilares aqui e acabou se tornando, assim, a coisa mais icônica do lugar. Outra curiosidade a ser compartilhada, Aí, ó, como o prédio precisa se ligar com o seu entorno. principalmente considerando que as luzes de Natal já estão acesas aqui. Essa daqui foi a primeira rua da cidade de São Paulo a ser asfaltada e também a receber energia elétrica. Sério? Você não E também a receber metrô, né? Acho que a linha verde é a mais antiga das linhas de São Paulo, mas vou dar uma olhada que eu não quero passar fake news pra você. Eu quero ter comprometimento com a verdade. Vamos lá. Ah, não. Falei errado. Foi a primeiro metrô de São Paulo e do Brasil, é de 74. E foi a linha 1 azul entre a estação Jabaquara e Vila Mariana. Olha que legal. Pô, bacana. Não foi a linha verde. Nossa, a linha verde veio praticamente 20 anos depois. Foi em 1999. Entre o trecho Paraíso e Consolação. Olha que bacana. E daí depois que veio até a Vila Prudente e a Vila... Nossa, a Vila Prudente foi em 2010? Meu pai. E Vila Madalena foi em 98, tá. Mas, meu Deus, 20 anos depois que fizeram... 20 anos? 20 anos depois que entregaram praticamente a Vila Prudente. Eu jurava que era mais antiga. 2010 eu já pensava, sabe? Eu achei que era muito mais antiga. Cê é louco, cachorreira. Cê é louco. sabia não, hein? Se for parar pra pensar, tem uma coisa meio lógica. Era onde vivia a elite e também acabou se tornando depois um centro financeiro muito importante. Então, ao longo da história, foi o lugar assim mais relevante pra receber esses recursos. Agora a gente tem que descobrir pra onde é que a gente vai. Porque tá chovendo, agora deu uma leve diminuída. A gente precisa pensar se vai tomar coragem e vai na chuva Você ou... vai atrás de um guarda-chuva. Que o nosso objetivo hoje era simplesmente sair e andar na Paulista de uma ponta até na outra. Mas... O objetivo ainda pode ser cumprido. Se a gente Eu achei que eles iam turistar, tipo, São Paulo mesmo, mas aparentemente foi só Paulista. Que normalmente é onde o pessoal mais vai. Sei lá, Paulista, Liberdade. Turista assim vai muito? Paulista, Liberdade, talvez o Centro Histórico. só vai terminar a Paulista molhado se a gente continuar assim. Ai, mas tá chovendo mais do que parecia. Vamos ver pra onde eles E vão. pra cima, ver a estrutura, quando eu Vamos ali. Estamos o quê? Presos dentro de um shopping aberto que tá chuva Ah, passa. mas chovendo. Vários vezes. shopping eu acho sem graça, sem A graça, gente tá sem graça, ficando, a sem gente foi numa graça. aí foi, cara. Mostrar o AP deles. Beleza, o AP. Viagens por onde a gente já foi passando, tem Deixa eu ver se eles passam por mais algum lugar aqui de São Paulo. Que eu não quero ver AP, desculpa, gente. Deixa eu ver. Conjunto Nacional. Vamos ver o que eles falam
E a gente comentou do palco da virada, ó, ele fica bem aqui, ó. Ontem tava 30 graus a hora que a gente saiu, e aí teve aquela chuva toda e tal. E hoje já tá fresco, assim, sabe? Do tipo friozinho. Será que a gente consegue atravessar? Eu Então, nunca é difícil sei. saber, né? A galera tá atravessando. Mas tá vermelho, ó. Muito rebeldes, né? Perigosamente. Não façam isso, crianças. Andando no ritmo dos paulistanos. Deixando bem claro que estamos fazendo errado, tá? Tá chovendo muito aqui e tá tendo muita falta. Todo paulistano faz a mesma coisa. Tá tudo errado, gente. Não façam isso, mas às vezes é difícil, tá? A gente vive com pressa, tem muito farol. Na Paulista tem muito De farol. luz, a gente não teve aqui nessa região, mas tá acontecendo muito de ter falta de luz e tal. A gente viu bastante reclamação. Nós chegamos, olha só. Esse é o Conjunto Nacional, um dos prédios mais Vamos deixar aqui Palmas Parenel, essa empresa satânica. Supostamente. icônicos da Paulista. E ele é um prédio que, quando você passa na frente, assim, não sabe de nada, pode até passar meio despercebido. Mas ele é um dos prédios mais emblemáticos daqui. E ele foi o primeiro shopping center da América Latina, ou da América do Sul. Vai estar na tela. Olha, eu Ele não é um sabia complexo disso, que eu não sabia. mistura um pouco de lojas, de residências. Então, nessa parte vertical tem bastante escritório e residência. Tem apartamentos assim, de tipo 250, 260 metros quadrados, que imagina na Avenida Paulista. Tem alguns escritórios. E aí, na parte mais horizontal, tem lojas, tem livraria, que é uma das coisas que a gente veio pra conhecer. Tem teatro, sabe? É um complexo gigantesco. E como eu falei, assim, a gente passa na frente e passa meio despercebido. Por que ele carrega essa pecha de primeiro shopping center? Porque quando ele foi criado, em 1956, esse conceito de shopping center nem existia ainda aqui. Então, ele foi criado ele foi concebido como um complexo multiuso. Era um prédio conceitual. Exato. E o dono, a pessoa que criou isso daqui, fez exatamente para trazer essa parte comercial para uma região que era predominantemente residencial. Era naquela época que começou a transformação da Avenida Paulista, onde só tinha os casarões para ter os prédios e para ter outras coisas além das residências das famílias mais ricas. Eu não falei? Eu falei, fez parte dessa Da mudança. região. E olha só o cavalo, que doido. Quem é? Don Quixote? Oh, Don Quixote. Você olhou na placa? Aham. Fui mais ligeirinho. Mas que massa, né? Tipo, isso é o legal de caminhar por São Paulo, assim, que a gente vai andando pelas ruas e acaba se deparando com obras de arte assim, sabe? Tudo bem, se você é da região ou é, por exemplo, de Curitiba, que a gente visitou, que a gente encontra muito isso. Porque em Santa Catarina, diga aí nos comentários se eu tô enganado, mas eu acho que a gente acaba encontrando menos obras de arte, essas coisas assim, nas ruas, né? E aqui não, aqui a gente, quando tá caminhando, encontra essas coisas. Essa escultura foi inaugurada. Fora que São Paulo, por si só, já é uma expressão artística, né? Você vai ver a cultura do grafite, do picho e tudo mais. É a cidade dizendo que ela tá ali, né? É a população mostrando que ela tá ali. Isso também é uma forma de expressão artística. Na minha opinião, também é arte. Também é parte desse respirar arte que a cidade vive. Por isso que eu amo São Paulo. Ah, paulista, chato, eu amo São Paulo. Amo a arquitetura de São Paulo, amo tudo. E me deixa triste saber que ela é tão desrespeitada diariamente por inúmeras coisas, né? Por isso que quando fala de especulação imobiliária, essas coisas vêm só... Curapica está se afogando em um vazio indescritível. É, gata. Mas é por isso, porque eu gosto muito da cidade. E ela é foda. Inclusive, estou pensando aqui se eu não devia começar a fazer vídeos mais sobre São Paulo. Eu queria muito, sabe, reagir a vídeos sobre São Paulo pra gente conversar um pouco, aprender mais sobre a cidade, afins. Porque é um tema que eu gosto muito. Particularmente eu gosto muito. Em 2005, como parte dos festejos do 4º centenário da publicação da primeira parte da obra Don Quixote. Então, por mais que seja um shopping, ele faz parte desse momento de transformação que a cidade viveu, que essa região aqui especificamente viveu, e se tornou, assim, realmente um grande ícone. Tanto pela arquitetura, que é bem diferente, como também pela importância que ele trouxe nessa coisa de modificar o cenário da região da Avenida Paulista. Mas a gente veio aqui para conhecer um lugar em específico. E olha só o piso, ele não parece um piso de shopping center, parece que a gente tá caminhando na rua, assim, ó, na calçada. Por curiosidade, se você já viu propaganda da Galeria Magalu, que é um complexo de lojas que é do grupo Magazine Luiza, fica aqui. E também aqui tem o Wyckoff, que a gente mostrou no vídeo da Liberdade, Teatro, do YouTube, Pinacoteca de São Paulo e a Casa de Antônia, que é um restaurante tradicional aqui. E olha que interessante, aqui tem a programação de cinema, tá passando O Iluminado, aniversário de 45 anos. Legal. Isso é no país todo? Pô, você perdeu a oportunidade, hein? Deve ser legal, né? Ver um filme, tipo, que é um filme bom pra caramba. Mas tem alguns filmes legais aí que eu quero ver.
Apesar do Cinemark não ser um cinema de rua, é um dos poucos cinemas que eu considero meio que dessa vibe de rua, que ele vai pegar... não vai pegar só blockbuster pra colocar que nem essas grandes franquias de cinema. O Agente que a gente Secreto, tem. principalmente. Tô com vontade. E a arquitetura do prédio em si aqui tá... Bom filme, hein? Bom filme. Será que eu encontro bom filme falando de Agente Secreto? Queria encontrar música. Pô, o que essa música ficou na minha cabeça foi brincadeira. Mas veja um filme muito Também é bom. muito massa. Só tem uma rampa aqui. Lá em cima tem uma cúpula, que eu acho que a gente consegue ver um pouco melhor lá de cima. Diga que você é 30 a mais, sem dizer que você é 30 a mais. Você sabe o que é isso? Realmente, olha, construíram um prédio muito diferente. Eram tempos em que as coisas não precisavam ser compactas, né? Ah, é verdade, até isso. Só que assim, também era uma forma de mostrar poder, né? Assim, Sim. Essa coisa de tipo, não importa, faz um corredor aí com Sim, cara, 4 metros de largura. Desperdiçar um negócio desse, né? E até hoje isso é um símbolo de imponência, né? Assim, se a gente chega num condomínio, né? Tem aquele hall Não gosto dessa questão de desperdiçar espaço, gente. Acho que nem tudo precisa ser 100% otimizado, sabe? E às vezes tem motivos que a gente não entende, tipo, tem coisas que vão ser só decorativas e afins. Tem outras coisas que a gente acha que é grandeza, mas tem motivos, né? É um lugar comercial, não tem por que abarrotar a gente ficar só pensando, tipo, a gente deveria se permitir perder um pouco dessa lógica tão otimizadora de tudo, sabe? de entrada gigantesco, que não serve pra nada, só pra bonito, assim, sabe? Tipo, isso é uma forma de mostrar poder, né? Nós viemos aqui especificamente para conhecer a Livraria Cultura, que era muito famosa. E várias pessoas, quando viram que a gente estava em São Paulo, falaram que a gente tinha que vir aqui. Pois bem, viemos, falamos assim, não, a gente tem que ir. É tão pertinho, né? 3 minutos andando, vamos ali rapidinho. Aqui o que acontece? Não existe mais. Ela fechou as portas em 2024. Mas fechou. A FINAC, a Livraria Cultura, isso é triste também. A maioria fecharam, mas elas sofreram do que elas faziam com pequenas livrarias, né? Existia uma época que existiam pequenas livrarias de bairro. Você encontrava livros para vender em vários lugares. E surgiram então as grandes livrarias. Saraiva, FINAC, Livraria Cultura e afins. E uma por uma elas foram acabando com as livrarias pequenas, porque elas conseguiam preços que elas não conseguiam praticar e tinham tamanhos, vendiam coisas que essas outras não conseguiam vender. Eis que então surge algo chamado Amazon. E é o fim das grandes livrarias, porque ela fez exatamente o que as livrarias grandes fizeram com as livrarias pequenas. Definitivamente, depois de um longo processo de falência, eles receberam uma ordem de despejo e aí em abril de 2004... O teatro do YouTube que eu falei, ó, lá no... Mas eu acho que é Então é a isso. coisa mais fácil de comprar um Acho que a Livraria Cultura gigantesca, então tem música. era nessa galeria. Ah, nossa. Pô, que triste, né? Assim, pô, bacana, espaço, legal. É triste ver que uma livraria que tinha espaço pra você ler. Não sei se vocês eram dessa época, mas eu era, e tinha mó espação pra ler. Nossa, era gostoso. E às vezes, enquanto se encontrava um pessoal meio famosinho no meio, pô, era bacana passar um tempo na Livraria Cultura. Daí vai lá e virou loja. Não que livraria não seja uma loja, mas é diferente, sabe? É diferente. Eu acho que com isso, vendo aqui o vídeo, eles não foram em coisas culturais além, né? Não mostraram tanto da cidade, acho que eles mostraram mais comércio. Eu acho que com isso eu vou encerrar o react por aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, vai lá no canal do Léo e da Fabi, se inscrevam, dê um like, comente e dê a força pro canal deles, que é bem bacana, eu gostei da forma que eles apresentaram. Podiam ter mostrado coisas um pouco mais culturais, né? Mostrar um pouco mais de São Paulo, mas acho que eles têm mais vídeos sobre isso. Mas eu gostei bastante de discutir com vocês algumas pautas que são interessantes, de urbanismo, arquitetura e falar sobre a cidade de São Paulo. Eu gosto muito. Se você gostou desse react, deixe seu like, comenta aqui no vídeo, se inscreve no canal e dê essa força pra mim. Vamos ajudar esse desempregado. Se você quiser cooperar de outras formas, tem QR Code aqui na tela, tem o LivePix e você pode participar das lives que eu faço toda segunda e toda quinta, próximo das 7 da noite, para reagir a conteúdos aqui no canal. Não deixa de dar essa força pra gente, para mostrar que você está gostando, e se você quiser ver mais vídeos desse, ou ajudar sobre a ideia que eu tinha falado, de ver mais vídeos sobre a cidade de São Paulo e a cultura de São Paulo, comenta aqui, se inscreve e demonstra pra gente que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Por enquanto é isso e até a próxima. Até o próximo react. Tchau!